Abra a tua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo Reis 6. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim o texto sagrado. Interessante esse texto, você conhece, mas presta atenção nos detalhes que o Senhor fala com a gente aqui. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse, é o rei da Síria falando, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, algumas vezes. Né? Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele o seu servo e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem está traindo aqui? Versículo 12, respondeu um dos servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Câmara de dormir. E ele disse, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço, o servo do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O moço viu um exército cercando a cidade de Dotã. O profeta chegou e falou assim, tem mais gente conosco, ele não via ninguém, né? Ele só via os inimigos ali. Versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Amém? O inimigo não tem carros de fogo, nós temos, ou podemos ter, em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere-te, peço-te, esta gente cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, não é nem essa cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe os olhos, o Senhor os olhos e viram. E eis que estava no meio de Samaria, que era a capital do reino. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Feres aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém a esses manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. 23. Ofereceu o rei grande banquete, comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor.
E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Amém? Levanta a mão e fala comigo, Senhor, no nome de Jesus. É algo, o poder do Senhor é extraordinário. Nós não podemos ter apenas uma vida religiosa aqui no mundo. Ser religioso é bom, lógico que é bom. Mas não basta isso. Nós precisamos de mais. O nosso relacionamento com Deus pode ser glorioso. A Bíblia nos mostra, em todos os seus livros, o poder de Deus. É impressionante como nós vemos o poder do Senhor. No livro de Esther, por exemplo, você lê ali todos os capítulos e nenhuma vez você lê o nome de Deus. E em todos os capítulos você encontra Deus. É impressionante o poder de Deus. Nós temos um Deus que tudo pode. Bom ver o pastor Cosme ali com a sua família. É impressionante isso. Deus é muito bom. E Deus é poderoso. E Ele quer dividir conosco o poder. Pastor, mas Ele quer fazer isso? Eu quero. Mas por que eu não vivencio isso? Não sei. Ele quer. Ele quer mais para você. Ele tem mais para você. E Ele pode fazer. Nesse texto, veja bem, Israel tinha tempo que estava melhor, tinha outro tempo que nem tanto. Depois que houve a divisão do reino do sul, do norte, né, ficou Judá e Benjamim lá no sul, as outras 10 tribos do norte, o reino do norte sempre teve dificuldade, porque você vai lendo ali, os reis se perdiam. Os reis se tornaram maus. E aí vinha a consequência. Então a Síria aqui estava mais forte do que eles. Estava mais forte. E a Síria resolve acabar com Israel. Interessante isso. E colocava, vamos em tal lugar, vamos montar o nosso acampamento e vamos destruir aí esse povo. Mas aí o Eliseu avisava o rei de Israel, não passa por ali não, porque tem um acampamento contra o povo de Israel. Eliseu avisava o rei de Israel. Algumas vezes isso aconteceu. O rei da Síria ficou bravo, achou que tinha um traidor, mas alguém respondeu, não, é o profeta, o problema nosso aqui é o profeta. Um homem só, Israel, estava fazendo a diferença para Israel e contra a Síria. E falou assim, vamos lá prender esse homem. Nós não vencemos Israel por causa de um homem. Vamos lá e prendemos e vamos resolver isso. E foram até lá. Dotã era a cidade onde Eliseu morava. E eles chegaram de noite, estavam fortes aqui, um exército, cavalos, carros, cercaram a cidade. À noite, no outro dia o moço levantou, né, foi dar uma olhadinha e viu aquele exército contra o Eliseu e contra ele, consequentemente. E ele ficou ali esperando, Senhor, o que faremos agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos enfrentar esse exército? Tem hora parece que não tem jeito, né? A gente enfrentar o inimigo. Mas o Eliseu falou assim, não temas, porque mais são os que estão conosco. Nós precisamos vivenciar o poder de Deus. E o profeta pediu para que o Senhor abrisse os olhos. Eles viram não somente carros, como os sírios tinham, viram carros de fogo. Carros de fogo. Cavalos e carros de fogo. Cavalo de fogo também. Deus tem cavalo de fogo, tem carro de fogo. É que a gente não usa tudo que Deus tem para nós. E estava onde? Com Eliseu. Eliseu estava tranquilo, levantou, fez o cafezinho dele, ou não tinha café? Fez o cafezinho, estava ali numa boa, o moço desesperado, Eliseu falou assim, não, aqui, eles têm cavalos e carros, nós temos cavalos e carros de fogo, carros de fogo. E Eliseu falou assim, cega, essa cegueira aqui, ninguém sabe se foi parcial ou total, mas uma coisa é certa,
eles não conseguiam saber exatamente onde estavam. E o Eliseu falou assim, não, não é essa cidade. E levou para a capital. A capital, normalmente, no caso daquela Samaria, é onde o exército de Israel era forte. A capital sempre teve uma guarnição forte. E quando os inimigos viram, estava no meio da capital. Aí o rei da Síria falou, vamos matá-lo. Ele falou, não, você não venceu nada. Você vai ferir quem você dominou. Vamos servir água e pão para eles. Fizeram ali um banquete. Então, com base nesse texto, eu quero meditar com vocês nessa noite. Diga assim, o poder abençoador do Senhor. Vira para o irmão ou irmã do lado e fala, você precisa tanto. Você precisa. Agora vira para o outro lado e fala, você pode ter esse poder. Agora olha de novo e vê se a pessoa acreditou ou não. Irmãos, por que será que a gente não consegue vivenciar toda a bênção que Deus tem para nós? A Bíblia é tão rica e traz tantas revelações maravilhosas para nós. Por que a gente não consegue? Vamos ver se a gente consegue mergulhar aqui nesta noite, nesse texto, e vamos deixar o Senhor falar conosco antes da Santa Ceia. Vamos lá, o poder abençoador do Senhor. Diga assim, traz uma revelação sobrenatural. A Síria tinha exército forte. Israel tinha um profeta que tinha a revelação de Deus. Revelação. Não adiantava nada para o sírio fazer ali o projeto de guerra. Não adiantava. Porque o homem de Deus sabia tudo. Eu estava meditando hoje, num texto, fala que nós temos a mente de Cristo. Tem texto que a gente lê na Bíblia e deixa de lado, né? Não pode deixar de lado, não. Quando eu estava meditando assim, eu falei, opa, eu tenho a mente de Cristo. Na verdade, somos um com Cristo. Então, nós podemos mais do que imaginamos. Nós temos condições de ter ali revelações extraordinárias. Nós não estamos à mercê do inimigo. Tem gente que tem medo de Satanás. Não, você não precisa ter. Porque maior é quem está contigo. E Ele te revela. Esse Deus revela. Esse Deus mostra para nós aquilo que vai acontecer. Não há nada, a Bíblia diz, não há nada que vai acontecer que Deus não mostre para nós. Mas você precisa estar sintonizado com o Senhor. Você precisa estar vivendo a palavra divina. E você precisa deixar Deus tomar conta da tua vida. Aquela revelação, algo oculto, Deus traz aquilo que é necessário. E Ele traz a revelação dos céus. Aqui o inimigo queria acabar com Israel. Apenas um homem estava sendo fiel ali, Eliseu. Não tinha mais ninguém, o povo estava na idolatria. Elias e Eliseu profetizaram no reino do norte. Foi nada fácil para eles. Mas o Eliseu estava lá, mandava um recadinho para o rei. Ó, vai para lá não, que você vai morrer. O rei não gostava tanto do profeta também, não. Mas ele tinha a revelação de Deus. Você pode ter isso. O poder de Deus na tua vida vai fazer toda a diferença. Você pode falar, Senhor, eu vou ter uma vida de oração, e o Senhor vai mostrar o que eu devo ou não devo fazer. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, e via de regra precipitada, não faça isso. Fala, Deus, revela o teu querer. Senhor, mostra a tua vontade. Senhor, mostra para mim o que eu devo, o que eu não devo fazer. Senhor, mostra se tem ali alguém armando uma cilada para mim. Senhor, não deixe eu andar num caminho escorregadio. Não deixe eu ser abatido pelo mal. Você pode.
Tem gente que acredita em tanta gente abençoada, mas você tem o Espírito Santo na tua vida, amém? Você tem o Espírito Santo aí? Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Ele quer trazer coisas que você não imagina. Você vai levantar de manhã e Deus vai falar: toquei na tua mente, você não vai fazer isso, amém? Quem aqui já teve experiência de Deus tocar na vida e você não fazer uma coisa e depois você viu que se fizesse ia se dar mal? Levanta a mão. É assim. Deus revela. Pastor, mas não é só uma religião que temos, não. Nós temos um Deus poderoso que habita em nós. Irmãos, nós precisamos sair dessa religiosidade distante. Apenas temos que fugir dos rituais. Nós precisamos mergulhar na Bíblia e falar: Senhor, eu quero mais. Eu quero viver o teu poder. Eu quero entender esse poder. E eu quero receber esse poder. O Deus que revela, que revelou para Eliseu. O rei planejava, Eliseu falou assim: vai estar lá. É assim que funciona, amém? Deus tem uma direção segura para a tua vida. Você não tem que errar. O Deus de poder vai à tua frente. Ele mostra o caminho bom para você. Siga com o Senhor. Ande com o Senhor. E Ele vai revelar o melhor para você. Amém? Vamos ver ali. Poder abençoador do Senhor. Segundo lugar, diz assim: traz uma visão espiritual. A revelação é aquilo que iria acontecer, Deus, uma visão. A visão é uma coisa que a gente precisa buscar de Deus. Aqui é interessante, nós vemos aqui do versículo 15 ao 17, quando o moço levanta cedo, ele vai até lá e vê tropas, cavalos, carros, exército cercando a cidade. Ele vai entrar em desespero. O que faremos? O Eliseu não desespera, porque ele via o que os demais homens não estavam vendo. Deus quer nos dar uma visão, quer abrir a nossa visão, e quer fazer em nossas vidas algo espiritual, algo gostoso, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Será que a gente acha que todo mundo é mais forte do que a gente? Tem pessoa que tem medo. Eu falei há pouco, medo de Satanás. Tem pessoa que corre. Tem gente que não passa nem perto do cemitério e tem medo de Satanás. Não, só tem morto lá. Se o capeta for, ele está frito lá dentro, ele não vai ter saída. Mas tem gente que tem medo. Teve um dia alguém falou assim: pastor, quando eu vou na igreja, eu não gosto nem de ouvir falar no nome do diabo. Eu falei: por quê? Não, eu fico assim temeroso. Não, você não tem. Mas é quem está com você, amém? Você não tem ideia quantos livramentos Deus já te deu. Tem pessoa que tem medo de homens, tem medo do governo. Né? Muda o governo e fala: agora estou acabado, não estou nem aí. Irmãos, desculpa aí se você vai ficar triste. Pode mudar quem quiser, eu não perco o meu sono. Primeiro que eu tenho para mim que só acontece no mundo o que Deus permite, amém? Muitas vezes não é a vontade de Deus, sempre foi assim. Deus permitiu o rei de Israel que não era. O Saul nunca esteve no coração de Deus, nunca. E Deus permitiu que ele governasse 40 anos. Durante um ano, até que ele foi mais ou menos, durante 39 anos ele virou o trem, queria matar Davi, e virou espírito de povo, complicou a vida. E Deus deixou 40 anos ele ali. A pessoa fala: eu estou com medo. Você não tem que temer homem, você não tem que temer governo, você não tem que temer ninguém, porque maior número existe de anjos contigo para te abençoar. Mas pastor, tem gente que sofre, esse mundo aqui a pessoa sofre, mas não é vencido. Não é vencido. A vitória aos olhos humanos não são as vitórias aos olhos de Deus. Deus pode permitir algumas coisas e permite. Eu vou ser sincero para vocês, se eu olhar para os governos do mundo, eu arriscaria dizer que 99%
está no plano de Deus. Pastor, que exagero nada. Quando eu leio, está tudo. E o mundo continua. Sabe por que Deus deixa uns governos complicados e ruins? Para o povo se converter. A Venezuela, o que está convertendo de jeito na Venezuela. Deus agora falou, vou mudar o governo lá, mas nem o povo para de converter. Está convertendo. Nós temos uma igreja em Cuba. Pastor Jesus, olha o nome dele, é cubano. Nós fizemos um trabalho missionário lá, e esse pastor Jesus esteve comigo no escritório. Veio, alguém trouxe, e a gente conversou um bom tempo, o castelhano, o português, se falar devagar, comunica legal. E ele falando assim, como é que é a igreja lá? Ele falou, não temos templos. Eu falei, isso eu sabia. Não podemos alugar, mesmo porque ali o governo é um pouco dono de tudo, tem hora que a pessoa pensa que é dele, mas não é dele. Na verdade, tudo pertence ao governo. Não podemos alugar um salão. Eu falei, e daí? Vocês fazem culto onde? Nas casas. E nas casas não pode falar mal do governo. E vocês conseguem fazer o culto? É lógico, vamos fazer o culto. E o que acontece nos cultos? Passam uns policiais de vez em quando. Né? E vocês estão bem? Está convertendo gente? Está convertendo gente. Irmãos, a igreja subterrânea na China hoje é enorme. A Rússia, com aquele camarada ruim que... Vixe, ele vai mandar fogo para cá. Aquele camarada ruim que governa a Rússia, ele está fazendo um bem para o Evangelho. Porque quanto mais ruim ele é, mais gente converte. Nós temos ali, a igreja está crescendo. Então Deus permite governos ruins. Aqui, governo ruim era para quebrantar. Deus permite muitas vezes um patrão ruim na tua firma para você ser mais crente, jejuar e orar. Deus permite. Mas uma coisa é certa, Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer te dar uma visão espiritual. Deus quer que sejamos pessoas abençoadas, pessoas que veem o que ninguém está vendo. Você não pode ver menos do que o ímpio. Você precisa enxergar mais. Você precisa falar, Senhor, abre os meus olhos e mostra para mim a minha segurança. Nós estamos seguros, queridos. Você está seguro no Senhor. Se Deus abrir nossos olhos espirituais, nós vamos ver anjos aqui. Aqui, durante o louvor, nós sentimos Deus. Quando você sente muito Deus, tem uns anjos junto. Que anjo só gosta de ambiente bom também. Se você for lá no inferno, o anjo não vai passar lá, ele está aqui. Mas você precisa falar, Senhor, abre os meus olhos. Se você pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai ter coragem, você vai ter ousadia, você vai ser uma pessoa forte. Você precisa ser mais forte do que é, vendo aquilo que é extraordinário, extranatural. Paremos de seguir a vida natural e vamos encontrar o melhor de Deus. Então Deus permite algumas coisas para a pessoa buscar a Deus. Você sabia quando está indo tudo muito bem, o povo para de orar. Para de ir à igreja. A Cida lembra da mãe dela falando assim, Senhor, manda luta. Você lembra que ela falava assim para a irmã Devige? Senhor, manda luta. Um dia eu falei, pô, irmã Devige, por que só fica orando e pedindo luta? Porque o povo aí busca Deus e dá certo. Ela falava, manda luta. Tinha hora na igreja, eu nem pedi oração para ela, só via luta. Ela era muito abençoada. Manda luta para o povo. Porque o povo na luta vai buscar a Deus. Mas quando você busca, você fala, Senhor, abre os meus olhos, e Deus vai mostrar coisas grandes. Deus tem poder na tua vida, poder para te curar, poder para te abençoar, poder para abençoar a tua casa, poder para abençoar as tuas finanças. Mas você precisa acreditar e tomar posse daquilo que Deus tem. Amém? Vai pedir para Deus mandar luta ou não? Não, ninguém pede. Mas Devige pedia mesmo. Ela sentava no mesmo lugar, lá na igreja, e ela pedia, e era a luta mesmo, via de vez em quando, né? A gente ia lá na casa, tomou um chimarrão, e ela sempre séria, ela
fala, o povo não está orando, mas não. E Deus vai mandar prova. Vai mandar, e o pior que mandava, viu? Pior ou melhor? Melhor. Irmãos, vamos ter uma visão espiritual. Deus quer abrir a tua mente assim, quer mostrar coisas lindas. Quer mostrar coisas que você não tem visto. Deus tem coisas boas para você. Aquele moço estava morrendo de medo. O Eliseu estava querendo voltar para a cama e dormir cedinho. Ele estava tranquilo. Porque ele via o que o moço não via e nem os inimigos viam. A melhor coisa, Deus abre a nossa visão, mas os nossos adversários não conseguem enxergar. Satanás não consegue ver aquilo que é espiritual, não. Deus é maior do que tudo e todos que estão neste mundo ou em outros lugares aí tenebrosos. Amém? Peça para Deus. Não precisa pedir a luta não, porque ela já vem mesmo. Viu? O poder abençoador do Senhor. Diga assim, traz uma vitória descomunal. Irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente vê, puxa vida, não tem nada como... Você notou que Deus não faz a mesma coisa sempre? Lá, Jesus estava aqui, ele pegava um lodo, passava no olho, quando cuspia na língua, já pensou? Se alguém for fazer isso hoje, dá uma crise ministerial. Deus faz coisa que não é comum. Deus não age conforme a regra humana. Ele faz aquilo que ele entende que precisa ser feito da maneira dele, e ele é criativo, tão criativo, que criou tudo isso aqui de uma maneira extraordinária. Eu fico lendo, a Veja, eu leio a Veja toda semana tem uma coluna que vai falar que estão querendo descobrir como o mundo foi criado. Eu falo, se vocês quiserem, eu explico. Eles ficam tentando, porque é tão lindo que foi criado. É tudo tão perfeito que, pela mente humana, eles nunca vão conseguir. Porque Deus não faz aquilo que é comum. Ele age de uma maneira diferenciada. E o que ele vai fazer aqui? Usar o Eliseu. Não é esse o caminho, não é este o lugar. O lugar de vocês é lá na capital. Obviamente que ele não falou que era a capital. E ele vai pedir para Deus dar uma cegueira. Quando você tiver com um problemão, fala assim, cega o inimigo e abre os meus olhos. Cega o inimigo, Senhor, e abre os meus olhos. Se você estiver com muito medo, fala, eu estou passando por aqui, não deixa o ladrão me enxergar. Não deixa o inimigo tocar em mim. Aqui o Eliseu orou, o inimigo não conseguia. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, porque eles seguiram por caminho, foi completo ou não importa. Uma coisa é certa, o Eliseu os conduziu para o pior lugar onde eles poderiam irem, que é no meio da capital. Quando o Eliseu pediu para abrir os olhos, abre os olhos agora, senhor, eles viram, eles estavam no meio, um exército em torno deles, no meio da capital. Eles pensaram, agora foi ruim aqui, né? A coisa complicou. Então, uma vitória típica, linda. O Eliseu simplesmente sozinho, olha como é que Deus faz, sozinho, humanamente falando, que ele tinha carros de fogo, cavalo de fogo e tudo isso, mas eles conseguiam ver um homem conduzindo um exército inimigo. Pensa bem comigo. Ele sai à frente, ele vai conduzindo e leva em Samaria. Deus tem coisas na tua vida que você ainda não viveu. Deus tem coisas extraordinárias. Ele tem uma vitória que não é como... Você precisa entender essa vitória. Você está passando por uma crise, você precisa entender que Deus quer te ajudar. Você precisa compreender, Deus vai fazer algo que eu não espero. Eu não sei a maneira que Ele vai fazer, eu não sei quem Ele vai usar, mas eu sei que Ele fará. Deus não vai agir como você sempre pensou, Ele vai agir como Ele quer agir. E a vitória está chegando, amém? Levanta a mão, eu estou te abençoando, a tua vitória está chegando. Pega aí a tua vitória, toma posse de uma bênção, toma posse da tua bênção. Deus te trouxe aqui nessa ceia para dizer que a tua vitória chegou.
Pastor, eu estou vendo tudo errado. Você está não mais errado que estava aqui para Israel, e deu certo. Então vai dar certo. Como é que vai ser? Não vai ser como você pensou, mas a vitória está chegando. Deus olhou para você e falou, vou fazer isso na tua vida, e vai fazer. Você só tem que continuar com Ele. Não fuja da presença dEle. Não se deixe abater por nada nesse mundo. E a vitória será tua agora e sempre. E você diga amém. Vamos encerrar. O poder abençoador do Senhor. Diga assim, traz uma atitude excepcional. Irmãos, o final dessa mensagem aqui vai mostrar o seguinte. Quando Deus age, nós precisamos entender que nós temos que ser diferentes do mundo. Olha aqui o que vai ocorrer. O inimigo estava no meio ali da capital. O rei de Israel queria matar ali o pessoal. Nós vamos matar esse povo aqui. Já sofremos muito. Nós não queremos mais nada com esse povo. Ele falou, não, vocês não vão matar. Primeiro que vocês não venceram guerra nenhuma. Então nós vamos dar de comer para eles. Então coloca pão, água, para que comam e bebam e volte. Mas vem cá, nós estamos com o inimigo aqui que está querendo nos matar faz tempo. E agora nós vamos alimentá-los e deixá-los voltar. Nós precisamos aprender o seguinte, não é porque a pessoa está te fazendo mal que você tem que devolver o mal. Paulo diz, paga o mal com o bem. Você sabe por que a gente se dá mal? Porque a gente paga o mal com o mal. O ser humano, ele tem uma tendência para devolver a coisa ruim que vem contra ele. E aqui se veja bem, aquele povo foi para lá para prender o Eliseu, destruir Israel. O Eliseu não deixou eles perecerem, e deu comida, mandou dar comida. E Paulo diz lá em Romanos, porque a gente dá de comer a quem está perseguido. O nosso grande problema é que a gente fica guardando coisa no coração. A pessoa tem um problema com alguém, ele guarda aquilo, ele fica remoendo aquilo, e fala assim, eu estou orando para Deus abençoar, mas no fundo, ele está orando para a pessoa se dar mal. Né? Tem aquele ímpio, não é verdade? Aquele ímpio está fazendo mal, ele fala, puxa vida, podia cair da escada, ele falaria de fazer mal para mim. Tem aquela pessoa que é ruim para você, e se você vê a pessoa com um carro novo, fala, miserável, podia estar mal. Não é assim que Deus quer. Não foi assim que Deus tratou conosco quando a gente estava vivendo longe dEle. Tem alguém te fazendo mal, estenda a mão e abençoa. Jesus mandou orar por quem? Para quem nos persegue. Orar por eles. Orar. Jesus mandou abençoar quem não nos ama e amar quem nos odeia. Pastor, agora só entrou forte aqui. Né? Eu não quero amar quem me odeia, nem eu quero, mas nós precisamos amar. Nós precisamos. Aqui o inimigo, Ciro, olha, era uma batalha renhida, ele queria destruir, mas a atitude desse servo de Deus precisa ser imitada. Veja bem, ele não ficou pensando, esse povo veio aqui para me prender. Ele ficou pensando, o Deus de Israel me deu a vitória contra ele. Ele pensou no lado bom, não no lado ruim. Se você acha que tem alguém querendo destruir você, você pensa assim, eles não vão destruir, Deus vai dar a vitória, eu vou até abençoá-los depois. É assim que devemos pensar ou não? Você deve perdoar ou não deve? E a gente perdoa ou não perdoa? Perdoa! Gilmar perdoa, só ele que falou ali. Irmãos, se nós queremos mais de Deus, especialmente o seu poder, nós precisamos aprender até a administrar esse poder em nossa vida. O poder de Deus não é para ser usado nunca para o mal. O poder de Deus, sobrenatural. Lá o exército de Israel vencia a guerra, mas era uma guerra comum, guerra
Normal. Agora, quando Deus manifesta o teu poder na tua vida, você tem que usar isso para o bem. Use o que Deus tem te dado para abençoar. Para abençoar. Deus quer fazer isso. Use para o bem e você vai experimentar algo que não viveu ainda. Você vai experimentar isso. Comece a ter paciência com quem te persegue. Pastor, eu sou perseguido, eu vou ter paciência. Comece a ter. Eu estabeleci na minha vida o seguinte: se alguém não gosta de mim, eu vou orar todo dia. Então alguém falou assim: eu não gosto não, para o senhor orar. Eu oro, eu vou orando pelo freguês, eu vou orando, né? Se morrer, eu fico triste também. Não muito tempo, mas fico. Né? Porque Deus cuida, né? O Senhor fala, minha é a vingança. Mas a gente quer vingar, não é mesmo? Alguém faz uma coisa. Marido e mulher é um problema. Se o marido fez uma, a mulher já corta o pescoço dele. E vice-versa. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa não está disposta a andar 2 milhas. Se levar a capa, deixa a túnica. Não, o ser humano não está disposto a isso. Aqui o Eliseu falou, não, vamos dar comida. Quando alguém estiver fazendo mal para você, dê algo para aquela pessoa. Pastor, o senhor ficou doido nessa noite. Não fiquei não. Dê algo para aquela pessoa. Tem alguém lá no serviço, eu vou te dar uma regrinha aqui, legal. Lá no serviço tem alguém que não dá certo com você. Pense em algo, olha aqui, vou dar uma receita, você vai gostar mais para frente. Pense em algo que aquela pessoa gosta. E um dia, sem hipocrisia, chega e dá um presente para essa pessoa. Dá um presente. Você vai quebrar. A gente não quebra os problemas, irmão. A gente deixa os problemas aumentarem. Nós precisamos começar a quebrar as existências. Aqui, o Eliseu, que atitude excepcional. Nós temos que fazer aquilo que é excepcional. Não podemos fazer aquilo que todo mundo faz. Agora Deus vai tomar conta. Há um limite na vida de cada um para fazer mal, especialmente para os servos de Deus. Deus vai tomar conta, mas não fica desejando que Deus pese a mão também. Tem pessoa que fala assim, pastor, ora para Deus pesar a mão. Não, rapaz, orar para Deus salvar. Você tem que orar para Deus salvar. Não, mas eu não quero a salvação daquela pessoa. Aquela pessoa é muito ruim. Não, você tem que orar. Na Bíblia tem pessoas terríveis que converteram. Terríveis. E se tornaram uma. Eu vou dizer uma pessoa. Quem aqui gosta do apóstolo Paulo? Levanta a mão. Eu também gosto. Eu até me identifico muito com ele. Menos naquele passadão dele que eu não mandei matar ninguém. Paulo mandava matar. Estava o Estevão cheio do Espírito Santo. A turma lá, e daí? Jogaram as roupinhas no pé dele. Ele estava ali, tinha ligação forte com o sumo sacerdote. Ele estava ali, consentia na morte, autorizava a morte. Por isso que Paulo na frente vai dizer aos filipenses, esquecendo-me das tragédias das quais participei, ou das coisas. Então é o seguinte, quando ele converteu, ele se tornou a maior bênção do mundo. Ninguém foi mais missionário do que Paulo, nem se aproximou disso. Então você conhece alguém que está fazendo um mal para você. É o caso desse? Essa mensagem está focando nisso. Você vai sair daqui com o coração quebrantado, e você vai perdoar aquela pessoa, e você vai tentar fazer o bem para aquela pessoa, e Deus vai te recompensar grandemente. Eu vou mostrar a recompensa que eles tiveram aqui, daqui a pouquinho, concluindo essa palavra. Deus tem uma recompensa, mas você precisa entender, há um exército contra você? Mas há um exército celestial te protegendo e dizendo para você, supera isso. Vença este mal, e eu vou te abençoar. Amém? Fizeram um banquete. Não sei se você vai fazer um banquete da tua casa e chamar os inimigos todos, né? Se fizer, não faça cocada de coco, dá uma cocada falsinha para ele, né, Cristo? Não precisa fazer um banquete.
daquele, com muita coisa. Mas seja bom, tenha o coração quebrantado, faça o teu melhor. Amém? Que amém amargo. Faça o teu melhor. Deus deu essa mensagem, e o grande alvo da mensagem é a gente resolver o pior problema deste mundo, que é o problema relacional. As pessoas se relacionam com dificuldade, dentro de casa, dentro da igreja, dentro da firma. O ser humano para que nasceu para briga. Ele levanta assim e fala, com quem vou brigar hoje? O ser humano é complicado. Mas Deus está dizendo para você, supera. Teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, diz Paulo. Tem sede, dá-lhe de beber, como fez Eliseu. Faça isso, e Deus vai te honrar, e Deus vai mudar. Eu vou colocar só esse texto aqui na conclusão dessa mensagem. Olha aqui, o poder de Deus traz a solução. Olha, ofereceu-lhes o rei grande banquete. Versículo 23. E comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor, lá para o rei da Síria. Olha aqui, ó. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Não ia ter mais guerra da Síria contra Israel. Eles tiveram uma atitude nobre, excepcional. A atitude foi, o que Deus fez ali? Aquele povo passou a entender que Deus estava concedendo uma bênção que ele não imaginava. A Síria, eu disse na introdução, era mais forte do que Israel. Mas a partir daquela atitude, eles não mais voltaram a guerrear. Então Israel passou a ter paz, por causa da atitude de um homem de Deus. A crise foi resolvida. Você quer resolver essa crise na tua vida? Sim ou não? Faça o que eu preguei nessa noite. Tire do teu coração essa mágoa. Tire da tua mente esse pensamento ruim sobre alguém. Tira. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Tira da tua vida isso. Tira. E fala assim, Senhor, eu vou abençoar quem me persegue. E eu vou amar, Senhor. Não vai ser fácil, mas eu vou amar essa pessoa. E quando eu assim fizer, vai dar certo. Vai dar certo, Senhor. Vai dar certo. Amém? Você acredita que Deus vai resolver? Vai resolver mesmo ou não? Vai resolver. Deus vai fazer algo extraordinário na tua casa. Deus tem algo bom para fazer. Deus tem algo bom. Mas você precisa entender isso. Olha, eu não quero que você saia daqui. Mas, pastor, eu não tenho problema com ninguém. Excelente. Mas se você tem um problema, você vai assentar no teu coração isso. Eu vou fazer o meu melhor para essa pessoa, mesmo contra a minha própria vontade. Você vai dizer, olha, minha vontade não era isso, não. Era pegar do pescoço, mas eu não vou fazer. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aquela pessoa, amanhã, vai te abençoar. Amém?